Bom dia! Eu estou aqui para o nosso devocional de hoje. E hoje, então, eu quero ler com você 2 Coríntios, capítulo 10, versículos 3 e 4. Então, a palavra diz assim: Pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Olha o que o apóstolo Paulo escreveu aqui, né? Na segunda carta que ele escreveu para o povo de Coríntios, que, como nós já vimos, a nossa luta, ela não é contra a carne e o sangue, mas contra hostes e principados da maldade em lugares celestiais. É o que diz a palavra de Deus. Então, as nossas armas também, elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. E que nós não lutamos segundo os padrões humanos. Não é aquela luta aonde você vê naqueles filmes, né? Aqueles homens com armas, aqueles homens com escudo, com espada, ou trocando tiros, não. A nossa luta, ela é espiritual. Então nós temos armas poderosas em Deus. Por quê? Jesus ele disse: Eis que vos dou poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões, se beber algo mortífero não vos causará dano algum. Então nós temos armas poderosas em Deus. Fora dele não. Por isso, a importância de nós estarmos santificados, sem estar, sob o domínio do pecado. Por quê? Quando nós estamos no pecado, nós saímos debaixo da proteção de Deus. Quando você pede perdão de coração, se arrepende do que fez, você volta para a proteção. Então, a única coisa que nos afasta de Deus é o pecado, que faz separação entre nós e Deus. Porque quando nós pecamos, nós saímos debaixo desta proteção. Então, estas armas não vão ter poder nenhum, somente se nós estivermos em Deus. Se a pessoa está no pecado, ela vai dizer: sai, demônio, em nome de Jesus. O demônio vai olhar para a cara dela e vai dar risada e vai fazer igualzinho aonde está relatado ali sobre os filhos de Seva, né? Que eles chegaram, queriam expulsar demônios e disseram assim: eu vos esconjuro em nome de Jesus, aquele que Paulo prega. Os demônios olharam para eles e disseram: nós bem sabemos quem é Jesus e Paulo, e vocês quem são? A palavra diz que eles saíram nus e envergonhados, eles apanharam dos demônios. Há muitos relatos, verdadeiros, que pessoas que estavam no pecado, até mesmo, dentro da igreja, foram expulsar demônio e foram envergonhadas. Por quê? Porque o demônio disse: que autoridade tu tem? Tu tá assim, 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 assim. Pois é. Então, não se esqueça disso. As armas são poderosas em Deus. Quando nós estivermos debaixo da autoridade dele, como diz a palavra, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então nós temos sim essas armas poderosas quando nós estamos em Deus, quando nós estamos em Cristo, quando o Espírito Santo guia nossa vida, nos dirige e quando nós estamos afastados do pecado. Nós temos poder, nós temos autoridade. Então, nós devemos ter também um grande cuidado com o nosso pensamento, porque o diabo, ele pode até tentar, ele vai tentar matar, ele vai tentar assim, ele não pode matar o teu relacionamento com Deus, mas ele pode tentar matar a tua fé. E o que Deus disse? Todavia o meu justo viverá pela fé. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele.
Então o diabo, ele vai fazer de tudo para fazer a tua fé esmorecer, para fazer você parar de orar, você parar de buscar, você parar de crer, de confiar. O teu relacionamento com Deus, ele não pode interferir, mas a tua fé, ele vai tentar destruir e matar todo o tempo. Porque é isso que nos mantém ligado a Deus. Um relacionamento íntimo com Deus, mas a nossa fé. A nossa fé. Olha o Jó, né? O diabo disse, olha aí, né? Ele disse, viste o meu servo Jó, homem íntegro, assim, que se desvia do mal. E daí o diabo disse, né? É porque você dá tudo para ele. Só que Deus conhecia o coração de Jó. Deus disse, vai, toca em tudo, menos na vida dele. Jó perdeu tudo, família, bens, tudo, e ainda ficou leproso, né? Ficou lá raspando as feridas com cacos de telha. Mas ele nunca murmurou contra Deus. Ele nunca culpou a Deus de nada. Porque ele disse para a esposa dele, nu eu saí do ventre da minha mãe e nu eu vou voltar. Então o Jó, ele tinha um relacionamento, ele tinha temor de Deus. Ele era um homem íntegro, correto, ele se desviava do mal, ele tinha o zelo pelos seus filhos, ele sacrificava pelos seus filhos quando eles se reuniam, quando eles faziam banquetes, né? Ele ia lá e sacrificava a Deus pelos seus filhos se eles tivessem cometido algo, né? Para que Deus os perdoasse. Então Jó tinha todo esse zelo, este cuidado. Ele foi provado, mas ele foi aprovado. E Deus restituiu tudo em dobro aquilo que Jó tinha, ele deu em dobro para ele. Então, porque Jó não deixou os seus pensamentos serem minados, pessoas foram até Jó, tentaram, né? Mas Jó teve que orar pelos seus amigos que foram lá consolar ele para que Deus pudesse mudar o cativeiro deles também. E quando Jó orou pelos seus amigos enquanto ele estava no cativeiro, Deus mudou a situação do Jó. E a gente vê que a importância está no fato de tal como pensamos, assim nós seremos. Olha o que diz a palavra aqui em Filipenses 4:8. Diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Então, olha o que Paulo disse aqui para o povo de Filipos, né? Para os filipenses. Tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, justo, puro, amável, se há de boa fama, se há alguma virtude, né? E se há algum louvor, nisso pensai. Então as pessoas, elas estão ocupando as suas mentes com planos de destruição, planos de vingança, desejos de morte. Elas estão deixando as suas mentes serem minadas o tempo todo. A nossa mente é um campo de batalha espiritual. Os dardos inflamados do maligno vão tentar vir todos para cá. Porque no momento em que ele conseguir minar tua mente, desceu para o teu coração e você falou, tudo se concretiza ali quando você fala. Porque a boca fala do que o nosso coração está cheio. Não se esqueça disso. Então cuide os teus pensamentos. Cuide. Peça para Deus, Senhor, coloca um filtro na minha mente. Não deixe eu me contaminar com maus pensamentos, com palavras que eu vou ouvir, porque o diabo vai tentar atingir os teus olhos, os teus ouvidos, a tua mente, para te minar. Então aqui Paulo disse, né? Tudo que é verdadeiro. A palavra diz que nós devemos examinar tudo, né?
observar tudo e reter o que é bom. Retenha o que é bom. Se você, né, todas as pessoas, por mais que alguns sejam um pouquinho ranzinhos, o outro é assim, cada um tem o seu gênio, o seu temperamento, as suas características, né, que são únicas. Mas não se contamine com as coisas ruins desta pessoa. Seja, né, influenciado pelo que ela tem de bom, pelo um exemplo, algo, né, que ela se destaca. Isso aqui eu vou aprender com ela. Aprenda o que é bom. Não se contamine com aquilo que é mal. E pense nestas coisas que Paulo disse aqui. Olhar para as coisas do alto, pensar nas coisas do alto, né? Nós devemos pensar nisso, encher a nossa mente com coisas boas, ser pessoas positivas. Porque as pessoas negativas, elas não chegam em lugar nenhum. Mas você precisa ser positivo. Você precisa, né, ter o bom ânimo, porque é aí que o diabo vai sempre tentar investir contra você, para que você perca a tua fé, para que você perca o teu bom ânimo de lutar, de orar, de buscar, de crer, de confiar. Então, reflita nesta palavra. Não permita, né, que o mal mine a tua mente, né? Muitas vezes o diabo vai fazer você pensar que você não é suficiente, que algo ruim está prestes a acontecer, vai tentar colocar uma dúvida, vai tentar colocar uma insegurança, ele vai tentar lançar medo na tua vida, na tua mente, ele vai tentar te deixar inseguro. Por que que muitas pessoas, quando vão fazer uma carteira de motorista, as pessoas entram em pânico, em desespero? Quando elas veem a pessoa que vai avaliar ali a prova dela, a tal da baliza, eu ainda não passei por isso, mas vou passar, né? Esse ano eu estou me preparando para fazer minha carteira, mas eu sempre ouço os relatos das pessoas me contando. Deus o livre, na hora da aula eu faço tudo certo, mas quando chega lá na tal da baliza, ou quando chega lá que eu sei que vai chegar o dia, me dá um desespero. Porque é isso que o mal tenta fazer. Ele tenta te paralisar. Ele vai tentar te intimidar. Fazer você olhar para aquele avaliador, né? E ficar num desespero tão grande que você sabe fazer tudo certinho. Mas quando chegar na hora da prova ali, algo você vai esquecer, algo você não vai fazer, você vai perder ponto e não vai conseguir passar. Deve ter que começar de novo, fazer mais umas aulas e novamente. E assim é sucessivamente. Então aqui eu usei o exemplo da carteira de motorista. Mas isso é em tudo que nós vamos fazer. O diabo sempre tenta colocar uma raizinha de insegurança, de medo, de dúvida. Ah, será? Né? Então isso não é de Deus. A palavra de Deus diz que o nosso proceder é sim, sim e não, não. O que passa disso é procedência maligna. Então é sim ou é não. Não existe talvez, será, quem sabe, pode ser, não. De Deus nós vamos ouvir um sim ou um não. Deus não vai dizer, meu filho, quem sabe, né, amanhã, mês que vem, não. Se você ora por algo específico, você vai ouvir um sim ou você vai ouvir um não de Deus. Aí tem pessoas que não gostam de ouvir não. Aí ficam frustradas, só que você tem que entender o seguinte: Deus, ele sabe o que vai acontecer lá na frente. Nós não sabemos. De repente, aquilo que nós estamos querendo hoje não vai ser bom lá na frente. E quando nós chegarmos lá, quando você se deparar com aquele dia, você vai dizer: glória a Deus que Deus não permitiu que aquilo acontecesse na minha vida. Olha aí o que ia acontecer. É assim. É assim. Então nós precisamos aceitar tanto o sim como o não de Deus. Porque é a mesma coisa quando nós falamos para os nossos filhos, quem tem filho. Não vai.
Não é para ir aí. Não mexe aí. Você não diz para ele: "Ah, meu filho, quem sabe você tira o teu dedinho da tomada. Meu filho, não, quem sabe, ó, cuida". Não, você vai, se você vê que a criança vai correr o risco de tomar um choque, você vai deixar ela enfiar o dedo ali? Não. Você vai dizer: "Não pode mexer aqui. Aqui você não pode vir, porque aqui você pode se machucar". Explica para ela. E é assim que Deus faz. Então nós precisamos entender que da mesma forma como nós instruímos e corrigimos uma criança, da mesma forma Deus nos corrige e nos instrui. A palavra diz que o Pai corrige aqueles que Ele ama. Então Deus, ele não quer que ninguém se frustre, que ninguém quebre a cara, que ninguém tome decisões erradas, mas nós precisamos chegar-nos até Ele. A palavra diz: se aquele que se achegar nele, ele vai se achegar a nós. Mas nós precisamos tomar o primeiro passo de nos achegar a Ele. Não é Ele que tem que vir: "Ah, meu filho, você quer conversar comigo agora?" Não, é nós. Nós temos que chegar-nos ao Pai. Nós precisamos dobrar o nosso joelho, fechar a porta do nosso aposento e orar, rasgar o nosso coração e dizer: "Senhor, está acontecendo isso, Pai". Converse com Deus como nós estamos conversando. "Senhor, eu não estou gostando disso. Isso aqui não está me cheirando bem. Está acontecendo isso. Me dá uma direção, Pai, me mostra isso aqui". E Deus vai te mostrar. Deus trabalha com os puros, sinceros de coração. Deus não quer uma oração ensaiada, como ele fala ali, as vãs repetições. Deus não se agrada disso. As vãs repetições não. Cada oração é uma conversa que nós temos com o Pai. Esse é o relacionamento que nós devemos ter com Ele, de pai e filho, de pai e filha. É isso que nós devemos fazer. Colocar para Deus as nossas petições, para que nós possamos ser justificados, é o que diz a palavra. Então coloque diante de Deus, diga: "Senhor, está acontecendo isso aqui não está me agradando, eu estou entristecido com isso aqui, eu não estou gostando de tal coisa, me dá uma direção, me mostra o que eu tenho que fazer, o que está acontecendo". E nós precisamos estar sóbrios e vigilantes, porque o diabo, o nosso adversário, ele anda ao nosso derredor, bramando como leão, achando quem possa tragar. Então nós precisamos estar vigilantes. E se ele não guardar, em vão vigia a sentinela. Então nós precisamos guardar a nossa mente, guardar o nosso coração. Por que a palavra diz que nós devemos guardar o nosso coração? Porque dele procede as fontes e as saídas da nossa vida. Então aqui é a fonte. Porque se a fonte estiver contaminada, vai, ó, daí danou-se. Porque tudo vai de acordo com o que nós falamos. A nossa vida, ela é de acordo com aquilo que nós pensamos, né? A importância está no fato, né, que de tal como pensamos, assim seremos. Aquela pessoa que ela tem uma mente positiva, ela é positiva, ela é bem-sucedida, ela é abençoada. Agora, aquele que tem uma mente retrógrada, negativo, ele vai viver assim o resto da vida dele. Então, reflita nesta palavra. Guarde ela no teu coração. Faça uma reflexão, uma análise de você. As armas que você tem lutado. Vou ler novamente aqui 2 Coríntios 10, 3 e 4. "Pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas", não esqueça disso. "Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Com estas armas você vence o inimigo, que tenta lançar os dardos contra a tua mente, contra a tua vida, contra a tua família. Mas você precisa estar em Deus. As nossas armas, elas são poderosas em Deus.
Ele te dá arma, ele te dá direção. A espada do Espírito é a palavra. Se você souber manejar bem a palavra da verdade, como está escrito, você vai vencer as lutas, porque quando a adversidade se levantar, o Espírito Santo vai te lembrar da palavra. Naquele momento você vai falar, declarar aquela palavra, dizer: a palavra de Deus diz assim, Satanás, ó, sai daqui, e você vai ficar firme naquela palavra. É a arma que vem de Deus. Por isso nós devemos saber manejá-la muito bem. Porque Jesus, lá no deserto, ele foi tentado. E o diabo tentou usar a palavra também, né? Então não se esqueça disso. Reflita nisso. Reflita nesses versículos aqui de 2 Coríntios. Reflita neles. Leia o capítulo, leia a palavra, estude ela. Né? Então eu quero orar com você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas pessoas que estão ouvindo esta palavra, que elas sejam edificadas, renovadas, transformadas, que elas tenham as suas vidas, Pai, e a sua mente renovada, que elas tenham esse entendimento, que as nossas lutas, elas não são carnais, mas que nós precisamos, Pai, ter estas armas que estão em ti, ser revestidos do teu poder que vem do alto, saber manejar bem a palavra da verdade, Pai, que essas armas, que elas venham aprender a lutar o bom combate, percorrer a carreira e guardar a sua fé como Paulo fez, Pai. Que estas pessoas reflitam nisso, que saiam do ambiente de murmuração, a mente que está minada, que seja aberta, renovada, aquele que está no pecado, que se afaste dele, volte para o teu cuidado, a tua proteção, Pai, que esteja debaixo da tua mão de poder. Esta é a minha oração, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe grandiosamente.